Olá, graça e paz. Hoje, dia 25 de fevereiro de 2025, e nós estamos dando sequência à nossa leitura, já chegando no final do livro de Atos, hoje capítulo de número 25, e assim diz a palavra do Senhor. Tendo, pois, Festo assumido o governo da província, 3 dias depois subiu de Cesareia para Jerusalém. E logo os principais sacerdotes e os maiorais dos judeus lhe apresentaram queixa contra Paulo e lhe solicitavam, pedindo como favor, em detrimento de Paulo, que o mandasse vir a Jerusalém, armando eles cilada para o matarem na estrada. Festo, porém, respondeu achasse Paulo detido em Cesareia, e que ele mesmo, muito em breve, partiria para lá. Portanto, disse ele: os que dentre vós estiverem habilitados, que desçam comigo, e havendo contra este homem qualquer crime, acuse-no. E não se demorando entre eles mais de 8 ou 10 dias, desceu para Cesareia. E no dia seguinte, assentando-se no tribunal, ordenou que Paulo fosse trazido. Comparecendo este, rodearam-no os judeus que haviam descido de Jerusalém, trazendo muitas e graves acusações contra ele, as quais, entretanto, não podiam provar. Paulo, porém, defendendo-se, proferiu as seguintes palavras: nenhum pecado cometi contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra César. Então Festo, querendo assegurar o apoio dos judeus, respondeu a Paulo: queres tu subir a Jerusalém e ser ali julgado por mim a respeito dessas coisas? Disse-lhe Paulo: estou perante o tribunal de César, onde convém seja eu julgado. Nenhum agravo pratiquei contra os judeus, como tu muito bem sabes. Caso, pois, tenha eu praticado algum mal ou crime digno de morte, estou pronto para morrer. Se, pelo contrário, não são verdadeiras as coisas de que me acusam, ninguém, para lhe ser agradável, pode entregar-me a eles. Apelo para César. Então Festo, tendo falado com o conselho, respondeu: para César apelaste, para César irás. Passado alguns dias, o rei Agripa e Berenice chegaram a Cesareia a fim de saudar a Festo. Como se demorassem ali alguns dias, Festo expôs ao rei o caso de Paulo, dizendo: Félix deixou aqui preso certo homem, a respeito de quem os principais sacerdotes e os anciãos dos judeus apresentaram queixa, estando eu em Jerusalém, pedindo que o condenasse. A eles respondi que não é costume dos romanos condenar quem quer que seja, sem que o acusado tenha presente os seus acusadores e possa defender-se da acusação. De sorte que, chegando eles aqui juntos, sem nenhuma demora, no dia seguinte, assentando-me no tribunal, determinei fosse trazido o homem. E levantando-se os acusadores, nenhum delito referiram dos crimes de que eu suspeitava. Traziam contra ele algumas questões referentes à sua própria religião e particularmente a certo morto chamado Jesus, que Paulo afirmava estar vivo. Estando eu perplexo quanto ao modo de investigar essas coisas, perguntei-lhe se queria ir a Jerusalém para ali ser julgado a respeito disso. Mas havendo Paulo apelado para que ficasse em custódia para o julgamento de César, ordenei que o acusado continuasse detido até que eu o enviasse a César. Então Agripa disse a Festo: eu também gostaria de ouvir este homem. Amanhã, respondeu ele, o ouvirás. De fato, no dia seguinte, vindo Agripa e Berenice com grande pompa, tendo eles entrado na audiência juntamente com os oficiais superiores e homens eminentes da cidade, Paulo foi trazido por ordem de Festo. Então disse Festo: Rei Agripa, e todos vós que estáis presente conosco, vedes este homem, por causa de quem toda a multidão dos judeus recorreu a mim, tanto em Jerusalém como aqui, clamando que não convinha que ele vivesse mais. Porém eu achei que ele nada praticara passível de morte. Entretanto, tendo ele apelado para o imperador, resolvi mandá-lo ao imperador. Contudo, a respeito dele, nada tenho de positivo que escreva ao soberano. Por isso, eu o trouxe à vossa presença. E mormente a tua, ó rei Agripa, para que, feita a arguição, tenha eu alguma coisa que escrever.
porque não me parece razoável remeter um preso sem mencionar ao mesmo tempo as acusações que militam contra ele. Pois bem, nós continuamos aqui na nossa leitura e agora Paulo é mantido preso covardemente, porque o primeiro governador, Félix, não tinha nada para acusar Paulo, pelo contrário, mas o manteve preso ali, até que um novo governador veio assumir aquela província, a província de Cesareia, de Judeia, e agora Pórcio Festo, também chamado de Porco Festo, assume ali, e aqueles que já vinham no encalço de Paulo, acusando, que queriam em Jerusalém matá-lo, que fizeram uma conspirata para pegar Paulo numa cilada e matá-lo, esses mesmos vieram, tendo notícia de que Pórcio Félix estava em Jerusalém, foram até ele pedindo que ele desse um decreto, fizesse um julgamento sem que o preso estivesse presente, sem que ele pudesse fazer a sua defesa pública e que fosse julgado. O governador não caiu naquela cilada e, na verdade, o desejo deles é que, caso Paulo fosse levado de Cesareia de volta para Jerusalém, no meio do caminho, eles tomassem a escolta e matassem o apóstolo Paulo. Então havia toda uma conspirata daqueles líderes religiosos para matar o apóstolo Paulo. Aqui, quem está acusando Paulo são homens que deveriam defender a lei, pregar o amor, a graça, o favor, homens que cuidavam do serviço do templo, das sinagogas, do ensino. Também eram aqueles que se achavam também acima da lei, querendo punir de morte aquele que pregava a ressurreição de Cristo Jesus. Mas o governador não caiu na cilada, falou: olha, se vocês têm alguma coisa para acusar, em poucos dias eu vou estar na Cesareia, na fortaleza de Herodes, que havia uma fortaleza ali, onde tem um grande aqueduto, ainda o restante de aqueduto daquela época, construído por Herodes, um lugar muito bonito, inclusive. Vale a pena fazer uma viagem para lá e conhecer, não agora na guerra, né? Mas esses homens então descem para Cesareia para acusar, fazem as mesmas severas acusações, não conseguem provar, e Paulo, se sentindo encurralado pelo governador não definir ali a sua soltura imediata, Paulo então, por ser um cidadão romano e buscando o julgamento imparcial, Paulo então apela para a Suprema Corte, que é o imperador em Roma. Então, quando ele apela a César, ele está ali clamando para que seja julgado no tribunal, né, no superior tribunal federal da época, né, o tribunal mais alto. Então, ele é mantido preso até que oportunamente pudesse ser enviado num dos navios para Roma com as acusações, onde os acusadores poderiam ir a Roma oferecer acusação, e nessa ida para lá, Paulo deveria receber ali, né, e junto com ele, com as autoridades, né, que iriam levá-lo, deveria receber um documento escrevendo por que estava mandando para Roma, justificando se estava mandando para um julgamento esse homem, algum crime ele tinha cometido, ou direito de defesa mais amplo ele poderia exercer perante o imperador. Nesse tempo chega aqui, nessa região, né, o rei da região, que está acima desses governadores, com a sua esposa, para também visitar o novo governador, uma saudação, mas ele se apropria também para poder ouvir Paulo sobre essas coisas. Então esse texto termina dizendo que eles estão chegando agora para ouvir, e Pórcio Festo pede o seguinte: olha, eu queria que você ouvisse, ó rei Agripa, e me desse uma direção do que eu vou escrever para justificar o envio de Paulo a Roma. Nós sabemos que esse caminho que Paulo está trilhando tem muito mais a ver com a vontade de Deus do que com a injustiça dos homens. Na verdade, por mais que os homens possam ser engenhosos para praticar alguma injustiça, condenar um justo, tudo isso está num controle que é muito maior,
a soberania do nosso Deus, que permite coisas essas que vão chegar até determinado fim, quando Deus mesmo breca por sua justa justiça e promove a sua glória. O que Paulo estava passando não era para a morte, era para a glória de Deus. Se tivermos que sofrer, que soframos pelo genuíno evangelho. Também lembrando que se você é uma pessoa, um cidadão, saiba dos seus direitos, recorra pelos meios legais, como Paulo fez, sabendo que poderia ser julgado injustamente ali, apelou ao tribunal mais alto, para que pudesse fazer ou ter ampla defesa, e isso foi o que aconteceu. Então, é muito bom também conhecer as leis do nosso país e saber quais os meios nós podemos passar para preservar os atos de justiça. Sabendo que os tribunais são enviesados, que há muitas pessoas que não julgam segundo a reta justiça, não julgam segundo as leis do país, às vezes contrariando códigos, Constituição, mas mesmo assim, nós buscamos sempre aquilo que é legal. Por quê? Porque nós somos cristãos, esses são os nossos princípios. Nós não apelamos, nós não vamos, não baixamos o nível, não saímos dos parâmetros já estabelecidos, a gente obedece, segue os passos e confia na intervenção do nosso Deus. Deus te abençoe, nos vemos na próxima.